Boa noite, meus irmãos. Bem-vindos ao nosso lar, em mais um estudo do nosso Evangelho do Lar, o estudo das palavras que Jesus nos trouxe, nos trazendo o seu reino, que ainda não é deste mundo. E hoje o nosso trecho é esse, a realeza de Jesus. Mas antes, sempre fechando os nossos olhos, e as nossas primeiras palavras precisam ser de gratidão ao nosso Pai Celestial pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, tendo a oportunidade da vida neste momento de transição planetária. Nós, meus irmãos, somos merecedores de estarmos aqui. Muito obrigado, Deus e Jesus, por isso. Agradecendo a presença semanal dos nossos espíritos que vêm aqui acompanhar o nosso estudo, as palavras que aqui são ditas, aos irmãos da espiritualidade, trabalhadores da luz que trazem os irmãos que aqui precisam estar, aos irmãos auxiliares do lado espiritual, da Associação Espírita Irmão Percival, que aqui também comparecem, protegem esse lar e este momento do Evangelho nosso, e nas casas dos irmãos que também estão com este projeto de oração, de luz, gerando energias positivas que beneficiam a nós, o nosso próximo e ao nosso planeta. Muito obrigado, e que a luz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Meus caros irmãos, continuando o nosso estudo do nosso Evangelho, semana passada começamos o capítulo 2 com o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Lemos sobre a vida futura e hoje nós vamos ler sobre a realeza de Jesus. E vamos à leitura então. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem, mas sobre a terra ele não poderá também ser uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas e escritores, e por aí vai. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posterioridade, não tem muitas vezes maior preponderância do que os reis coroados. Ela é imperceptível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra, às vezes, é amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: Eu sou rei, mas o meu reinado não é deste mundo. Pois bem, meus irmãos, com certeza Jesus nos disse com muita coerência que o reinado dele não é deste mundo ainda, porque se fosse, com certeza, a gente não estaria passando por essas atribuições, por esses sofrimentos, vivendo ainda num plano de provas e expiações.
Mas isso não depende dele, depende de nós. Nós escolhemos que assim fosse. Por isso que ele disse que o meu reino não é desse mundo. Mas, meus irmãos, pensemos assim. Como seria se nós estivéssemos hoje no reino de Jesus? Pensemos com carinho nisso. O quanto seria diferente a nossa jornada terrena? Imaginem que não existiria mais sofrimentos, não existiriam mais acusações, cada um trabalharia e se doaria pelo próximo por amor. Porque no reino de Jesus, no reino do Pai Celestial, o amor é a lei maior. Pensemos com carinho como seria isso, como nós viveríamos no mundo de amor. Nós estamos prontos para isso hoje? Olhem a distância que nós estamos desse mundo, desse reinado. Mas um dia nós chegaremos lá, meus irmãos. Isto é certo, com o nosso esforço. E com muito esforço. Somos todos convocados, meus irmãos, a trabalhar e a buscar que esse reinado se instale na terra definitivamente. Precisamos escolher em que lado nós estamos. Quando for feita a chamada da convocação, nós precisamos saber para que lado a gente dirá presente. Por que nós não podemos buscar esse reino de Jesus, meus irmãos? Qual é a dificuldade? A dificuldade é nós deixarmos de ser orgulhosos, vaidosos, egoístas. A dificuldade de conviver com os nossos sentimentos, com as nossas sombras, porque ainda nós não aceitamos as nossas sombras. Eu conheço algumas minhas, a Dona Inês conhece algumas dela. E eu tenho certeza que para todos nós não são poucas, mas é um passo importantíssimo que a gente tem que dar para buscar esse reino de Deus, de Jesus, aqui. Meus irmãos, todos nós somos os trabalhadores da última hora. Isto é uma afirmativa, queira a gente aceite ou não. Nós estamos aqui para contribuir. Os irmãos desencarnados que aqui estão conosco, meus irmãos, vocês também são trabalhadores da última hora e terão a oportunidade de estar aqui conosco para colocar em prática o que vocês almejam neste lado. Então nós, meus irmãos, como espíritos encarnados, nós não sabemos quando nós vamos deixar esse planeta, nesta vida. Pode ser hoje, amanhã, daqui a alguns anos. Olha a importância desta nossa passagem terrena. O quanto nos é importante mudarmos as nossas atitudes agora. E precisamos fazer muito para isso? Não. Nas pequenas coisas. Muitas vezes nós vamos errar ainda, meus irmãos. É errado? Não. Porque nós estamos ainda num plano de provas e expiações. Nós estamos aqui para quitar débitos. Então errar ainda é humano, mas precisamos tentar acertar com os nossos erros. É muito importante isso. Jesus espera isso de nós, a espiritualidade espera isso de nós, os nossos mentores esperam isso de nós. Nós precisamos nos doar mais, meus irmãos. Deixemos o medo de lado, deixemos o pavor de lado. Porque o medo e o pavor são sentimentos que os irmãos que trabalham para a sombra se usam para nos distanciar da nossa caminhada. Nós precisamos ser conscientes disso.
Nós somos deuses, meus irmãos, precisamos aceitar isto. É uma caminhada longa, mas que todos vão fazer. E nós não precisamos mais sofrer para isto. Para que a gente vai sofrer outras coisas se a gente pode mudar agora? Sendo éticos e fraternos. Nas pequenas coisas. Aos irmãos que ficaram conosco até agora, e nós sabemos que são poucos, né? Mas nós não julgamos. O nosso trabalho, ele tem um intuito também muito espiritual, porque nós sabemos, meus irmãos, e isto vale para os evangelhos que vocês estão fazendo na casa de vocês. Porque quando tem propósito, existem muitos irmãos desencarnados que vêm acompanhar o nosso estudo, o nosso evangelho, porque são as palavras de Jesus, são os preceitos de Deus, e essas palavras são levadas a muitos irmãos desencarnados que precisam ouvi-las. Este é um propósito. Eu compartilho com vocês algo que nos veio, e eu acho que nos traz assim uma tranquilidade de saber que a gente não está só. Isto vale para todos os que estão tentando mudar e tentando fazer a diferença. Onde você colocar as mãos com a intenção de servir a Deus, nós estaremos com nossas mãos sobre as suas. A espiritualidade sempre está conosco. Sempre. Depende de nós aceitá-lo ou não. Façamos a nossa parte, meus irmãos. O momento é agora. A vida é agora. E que possamos tomar a decisão correta. Quer comentar alguma coisa sobre o tema? Não. Não? Ok. Perfeito, meus irmãos. Vamos pedir a espiritualidade para fazer a fluidificação das águas, né? Hoje nós temos alguns copos a mais, nós temos o meu sogro, o Dilon, que está aqui conosco, a minha esposa Indaiá, que estão cuidando da filmagem. E em nome de Jesus a gente agradece a presença deles aqui, né? Nos faz muito, muito bem. E vamos fechar os nossos olhos agora, então. Agradecendo a Jesus, porque nós temos a certeza de estarmos tentando, de uma forma humilde, simples, sermos o diferencial e trabalharmos para a nova terra, buscando um mundo melhor, com atitudes e com pensamentos positivos e ações positivas. Muito obrigado, Pai Celestial, por tudo. Agradecemos aos espíritos desencarnados que aqui vieram. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu peço que Jesus possa colocar muitos bálsamos de amor e de esperança sobre vós, e que assim possam voltar para os vossos destinos com os pensamentos em prosseguir no caminho da luz. Aos mentores que trouxeram esses irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por estarem também trabalhando para a seara de Jesus. Que possam ser iluminados sempre. Ao Centro Espírita Irmão Percival, que mesmo fechado está trabalhando com os irmãos desencarnados, pelo benefício de todos que lá estão em sofrimento, em angústias, em tristezas. Pedimos muita luz para os trabalhos daquela casa. E também ao Centro Espírita Caminho de Damasco. Muita luz. Pedimos à equipe espiritual que trabalha em nome de Bezerra de Menezes que possa fluidificar
as nossas águas e as águas de todos os irmãos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar, e a todos os lares, famílias do nosso Brasil e do nosso mundo. Que as energias de luz possam chegar a todos os lares. Peço a proteção da nossa casa, peço a proteção da casa dos nossos familiares, dos nossos amigos, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e do nosso planeta. Que muitas luzes de cor rosa se façam agora. Que muitas luzes da cor dourada se façam agora. Muitas luzes da cor azul se façam agora, circulando esse nosso planeta maravilhoso, eliminando todos os miasmas que são criados ainda por nós. Que a luz seja feita agora, que a luz seja feita agora, dissipando as trevas. Muito obrigado, querido Jesus, obrigado aos nossos mentores, obrigado a Dona Inês, que está aqui, a Indaiá, o seu Dilon, por essa oração, este Evangelho, e convidamos a todos para que na próxima quarta-feira possamos, se Deus assim o permitir, seguirmos os nossos estudos do Evangelho no lar. Que assim seja, em nome de Jesus.